Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu já tinha feito um vídeo sobre esse tema aqui no canal, inclusive eu lembrei agora há pouco, depois que eu preparei o esboço, que um rapaz comentou no vídeo anterior, que eu falei que não tem pastores na Bíblia. Aí ele citou Hebreus 13:17, que geralmente as Bíblias traduzem assim: obedecei aos vossos pastores. Então ele entende que ali a Bíblia está respaldando pastores, Mas eu já tinha feito um vídeo com captura de tela sobre isso, agora eu vou mostrar outros pontos desse versículo, então nós vamos dar uma analisada aqui em Hebreus 13:17. Olha que curioso, aqui a Bíblia de Jerusalém, eles colocam dirigentes. A Bíblia da Testemunha de Jeová, que também é uma boa tradução, eles colocam líderes espirituais. Por que essa variação? Porque esse termo ali em grego, pessoal, ele não é pastor. Tá? Eu vou explicar para vocês. O termo que está ali em Hebreus 13:17 é esse daqui, egomeinos. Egomeinos. Em grego, egomeinos. O termo egomeinos, ele quer dizer líder. Aqui no caso plural, líderes. Pode ser líder religioso ou líder político. Mas basicamente o termo significa isso, líderes, pessoas que lideram. Tá? É isso que quer dizer o termo. Já o termo pastor, que nem aparece em Efésios 6:5, que eu também já fiz um vídeo sobre isso, ele deu uns para pastores. Também aparece aqui em Hebreus também, eu vou mostrar para vocês, tá? É o termo, cadê onde é que eu coloquei? Aqui, poimenas. Que significa pastor, tá? Que é aquela analogia que eu já expliquei para vocês, do pastor e da ovelha. Vocês notem que são termos diferentes, egomeinos, poimenas, líderes ou pastores. Então, o primeiro ponto. Aqui onde as Bíblias traduzem pastores, a maioria delas, na verdade são líderes, são coisas diferentes. Que nem eu falei já nessa série de vídeos para vocês de pastores, o profeta Ezequiel falou que Deus ia tirar os pastores da terra. Nos evangelhos, Jesus falou que ele é o único pastor, segundo o evangelho de João. Eu sou o único pastor. Segundo Mateus, que nós vimos no vídeo anterior, ele falou, ninguém vai instruir ninguém. Não vai ter mais pastor. Então, por que aqui haveria o autor de Hebreus falar para obedecer pastores? Ia contradizer todos esses outros trechos da Bíblia. Então, na verdade, é que o termo é líderes. Mas o autor de Hebreus usou o termo pastores? Usou. Quer ver? Hebreus 2:17. Vamos ver aqui. Convinha, por isso, que em tudo tornasse semelhante aos irmãos, para ser em relação a Deus. Aí vem esse termo aqui, que a Bíblia de Jerusalém traduz como sumo sacerdote, mas é pastor. Pastor misericordioso e fiel, para expiar assim os pecados do povo. O que o autor de Hebreus está dizendo? A única vez que ele usa esse termo aqui, que é pastores, ele está aplicando a Jesus. Como é que fica então obedecer aos vossos pastores? Tanto que, aqui o próprio autor de Hebreus, pessoal, em Hebreus 7:26, vamos ler o que diz o autor de Hebreus, vamos ver o contexto de Hebreus. Sete, 26 em diante. Pronto. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, é o mesmo termo, tá? Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Ele está falando de Jesus. Algum pastor por aí é santo, é inocente, é imaculado, é separado dos outros pecadores? É uma pergunta interessante, porque aqui ele está falando que o pastor ele tem que ser perfeito. Tem algum pastor evangélico aí perfeito? Elevado mais alto do que os céus. Ele não precisa, como os outros pastores, oferecer sacrifícios a cada dia. Os outros pastores que ele está falando é os sacerdotes da época, tá, do judaísmo. Primeiramente por seus pecados e depois pelo povo.
ele já o fez, preste atenção agora, uma vez por todas, oferecendo a si mesmo. A lei, com efeito, estabeleceu os sumos sacerdotes, sujeitos à fraqueza. A palavra de juramento, porém, posterior à lei, estabeleceu o Filho, Jesus, tornado perfeito para sempre. O que ele está dizendo? Que aqueles sacerdotes que faziam sacrifícios, eles eram imperfeitos. Seriam esses aqui, ó, os pastores. Eles eram imperfeitos. Vou colocar aqui, vai. E eles tinham pecado, eles eram pecadores, então eles eram imperfeitos. Aí veio Jesus, fez um sacrifício só de uma vez, um sacrifício perfeito. Então logo acabou o quê? Os sacerdotes. Na visão do autor, tá? Então como que o mesmo autor de Hebreus, no capítulo 7, 8, 9, ele faz toda uma teologia sobre Melquisedeque, que ele fala que Jesus é o único sacerdote, o sacerdote perfeito, que todos aqueles sacrifícios não valiam mais nada, que já ficou em vão, que aquele sacerdócio não podia ajudar ninguém, não podia produzir vida, que os sacerdotes eram inúteis. Como então que esse autor de Hebreus, ele fala então para as pessoas obedecer aos seus pastores? Se ele mesmo está dizendo que Jesus é o único pastor e sacerdote, aí entraria em contradição. Então, pessoal, para começar, aqui não é pastores, aqui é líderes, tá? Em Hebreus 13, 17. Qual é a diferença, Ronaldo? Um pastor, deixa eu até escrever aqui, é quem exerce um cargo eclesiástico, é um pastor. Cargo eclesiástico. O que é um cargo eclesiástico? É um cargo dentro de uma igreja, de uma religião. Por exemplo, na época do autor de Hebreus, tinham sacerdotes hebreus. O que os sacerdotes faziam? Eles ofereciam sacrifícios. Vou escrever. Dentre outras coisas, eles ofereciam sacrifícios. Dentre outras coisas, como ler as paraxás, como fazer circuncisão, os rituais da religião judaica. Então, pastor era um cargo. Tanto que a analogia de pastor, eu já expliquei aqui para vocês, que é assim, o pastor leva o animal para pastar, ou seja, ele leva o animal para comer, para se alimentar, né? Isso chama-se apacentar, que é você levar o animal para pastar, aí depois que o animal está gordo, o próprio pastor se alimenta do animal. Então é um ciclo de mão dupla. Essa é a analogia de pastores, que era assim que os sacerdotes faziam. Eles recebiam os sacrifícios do povo, ofereciam, e depois eles comiam, e até quem oferecia o sacrifício também comia. Tá? Tem isso na Bíblia, tá? Para quem não sabe. E o que é um líder? O líder ele só faz uma função específica. Geralmente temporária. Ele não tem um cargo eclesiástico, ele só faz uma função específica. Qual é essa função específica? Nesse caso, seria originar ou pregar a palavra de Deus. Como o próprio autor de Hebreus, no próprio capítulo 13, ele explica aqui, ó, no mesmo capítulo. Vamos ver, Hebreus 13, versículo 7. É a mesma palavra essa daqui, ó, que eu vou ler para vocês, líderes. Lembrai-vos dos vossos dirigentes, ó, a mesma palavra, seus líderes, que vos anunciaram a palavra de Deus. Considerai como terminou a vida deles, e imitai-lhes a fé. O que ele está dizendo? Que algumas pessoas anunciaram a palavra de Deus, foram os líderes que originaram isso, pregaram o evangelho, e ele ainda fala, considerai como terminou a vida deles. O que ele está dizendo? Que eles já morreram, ficou no passado. E quem foram os primeiros a pregar a palavra de Deus, pessoal? Foram os apóstolos. Inclusive, se a galerinha aí da Multiversal Flaviana estiver vendo esse vídeo, está aí mais uma pista de que os evangelhos são de autoria posterior, tá? Principalmente Hebreus, que ele dá a entender que os apóstolos já tinham morrido. Considerai como terminou a vida deles. Então dá a entender que ele já tinha passado um tempo, que eles já tinham morrido todos os apóstolos quando o autor escreve essa carta, tá bom? Enfim, então esses eram os líderes, ó, os apóstolos. Não foi Jesus que mandou os 12 pregando a todas as nações? Ide pregar e batizando em meu nome, etc e tal? Eram os apóstolos. Esses eram os líderes da igreja. Os apóstolos tinham cargo eclesiástico na igreja? Não. Eles faziam um ritual todo dia como os pastores fazem? Ou um ritual permanente? Não. Eles iam de cidade em cidade pregando o evangelho, que nem Paulo, segundo a Bíblia. Paulo uma hora estava em Atenas, outra hora estava em Corinto, outra hora estava lá na Judeia, outra hora estava em Roma. Então ele não tinha um cargo eclesiástico, ele tinha uma função específica, que era pregar o evangelho. Então quando o autor de Hebreus fala assim, obedecei aos vossos líderes, ele está falando de uma sucessão
desses líderes que foram escolhidos por quem? Pelos apóstolos, só para pregar o evangelho. Basicamente isso. Ou dos outros que ainda estavam pregando o evangelho. Então ele falou, obedecei os vossos líderes, as pessoas que estavam pregando o evangelho. Basicamente isso. Tem alguma coisa a ver com cargo eclesiástico? Não, não tem nada a ver. Se tivesse, ele usaria outro termo. E por fim, no mesmo capítulo 13, ele repete também isso daqui, ó, no versículo 20. O mesmo termo, ó. O Deus da paz que fez subir dentre os mortos, aquele que se tornou pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus. Aqui, ó, o grande pastor. Aí ele fala, quem que é o grande pastor? O Senhor Jesus. Aí eu pergunto para vocês, seus pastores são Jesus? Seus pastores estão indo anunciando o evangelho para quem não conhece o evangelho? Porque ficar numa igreja falando a mesma ladainha de sempre não é pregar o evangelho. Ficar numa igreja atacando outros grupos, como católicos, afrodescendentes, gays, isso não tem nada a ver com pregar o evangelho. Tá? Isso aí, ao contrário, é o oposto do evangelho. Seus pastores, eles vão de cidade em cidade, pregando para quem não conhece a palavra de Deus, o evangelho. Seus pastores vão nos países de origem árabe, né, islâmicos, pregar Jesus. Eles vão naqueles países lá, como por exemplo, Arábia Saudita, onde é até proibido, né, ser cristão. Eles vão lá pregar Jesus para eles? Não, eles ficam confortavelmente exercendo um cargo eclesiástico e muito mal exercido, né? Porque eles não apacentam as ovelhas, eles só apacentam a si mesmos, só eles que se alimentam. Então tem uma grande diferença. Então, para finalizar aqui o vídeo, Jesus está falando aqui o autor de Hebreus está falando de pastores? Não, ele está falando dos líderes que saíam pregando o evangelho. Ele fala, obedecei aos vossos líderes, com alegria, tal, porque são eles que vão prestar conta de vossas almas, etc e tal, porque eles estavam pregando o evangelho naquela época, porque o evangelho ainda não era conhecido em todo o mundo. Tá? Então, falando aqui dos primeiros séculos da igreja. Então, nessa época tinha sim que se pregar o evangelho, começou com os apóstolos e depois outros saíam pregando, outros que os próprios apóstolos destinavam. E para finalizar aqui o vídeo, fica uma questão no ar, né? Toda essa sucessão aqui é apostólica, tá? A sucessão da igreja. Então a igreja católica tem uma certa primazia nesse ponto, porque a igreja começou a fazer concílios, a reunir os líderes, e a igreja acabou se formando uma instituição, que existe até hoje. Agora, e os pastores? Quem que deu essa autoridade para eles saírem por aí se auto-intitulando pastores, que é um cargo eclesiástico? Quem que deu essa autoridade para eles? Sendo que nós vimos agora mesmo aqui em Hebreus, que só Jesus é o pastor. Quem que deu esse cargo para eles? As igrejas evangélicas têm até apóstolo, né? Apóstolo Valdomiro, né? O René, patriarca René. Como é que ele pode ser um patriarca se o patriarca é os que originaram o povo? Tem bispa. Não existe bispa na Bíblia. Sabe, eles dão cada título maluquinho para enganar os fiéis. Mas eu pergunto, quem que deu essa autoridade para eles? Porque aqui o autor de Hebreus está falando de uma liderança. É o que expressa esse termo aqui, ó. Egomenóis. São líderes, pessoas que originaram, que saíam de cidade em cidade pregando a palavra e formando outros líderes. Agora, quem que deu esse cargo aqui para esses pastores? Quem que deu? Lembrando que esses líderes, tá? Só para também deixar claro, que eu já mencionei no outro vídeo, geralmente era formado por anciãos, tá? Que nem vocês podem ver em Atos 15 e 22. Que quando a igreja se reúne, ela chama os apóstolos e os anciãos. Então esses eram os líderes da igreja, tá? Era eles que tomavam as decisões em conjunto, não tinha um cargo específico de pastor. Então quem que deu autoridade para esses pastores saírem pregando tanto ódio, tanta bobagem por aí, tanto ódio a outras religiões e outras denominações, e ainda viverem fazendo fortuna com o dinheiro dos seus fiéis? Quem que deu autoridade para eles? Porque Hebreus não, Hebreus está falando de líderes, tá? De uma época que tinha os apóstolos e tinha os anciãos. É disso que o autor de Hebreus está falando. Efésios, eu já expliquei Efésios, que ali é uma liderança temporária, né, que ele fala. E ele deu uns para pastores, até que... Então ali tem um até, que define o limite de tempo. Então o que respalda isso hoje em dia as igrejas modernas? Não tem pastor na Bíblia, tá? Nós temos líderes e os apóstolos. Essa palavra aqui que aparece lá em Efésios, eu já fiz um vídeo, tá? Que ali também se referia só a uma congregação, né? Os anciãos, no caso. Mas não tem cargo de pastor na Bíblia. Segundo a Bíblia, se você é cristão e acredita na Bíblia, tá? E olha que eu não sou cristão, mas se você é cristão e acredita na Bíblia, que nem nós vimos agora o próprio autor de Hebreus, o único pastor que existe é Jesus. Aí complicou, né? A não ser que seu pastor quer usurpar o cargo do Jesus, aí entre Jesus e eles, tá? Não tem nada a ver com isso. Quem gostou aí do vídeo, dá um like aí, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade e alcance, ativa o bendito sininho, comente aí se deu para entender, tá bom? Obrigado por ter assistido, paz a todos.